Queridos irmãos, muito boa noite. Prazer regressar a esta casa co-irmã, né? Afinal, foi daqui que os fundadores da nossa casa saíram para desbravar Jacarepaguá, né? Gilberto, Gilson, João Carlos, a turma era toda aqui do Fabiano e foi desbravar Jacarepaguá. Então, com muita alegria que a gente volta aqui a este grupo, co-irmão, como disse, para conversarmos sobre a doutrina espírita. Nos foi dado o tema livre para conversarmos na noite de hoje. E a gente estava pensando o que poderíamos falar, né? Uma das opções que nós tínhamos para falar hoje era sobre Eurípides Barçanufo. Afinal de contas, o desencarne dele é comemorado dia 1º. Mas o Marco Juver, que vai falar daqui a 2 semanas, disse: não, Eurípides falo eu, porque ele é um pesquisador de Eurípides, e aí nós não vamos falar sobre Eurípides, nós vamos ter que falar, embora a gente vá tocar no exemplo de Eurípides, num determinado ponto do nosso estudo. Nós então vamos falar hoje sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon. A pedagogia divina, ela é repetitiva, ela faz com que a gente sempre vá revisitando esses temas, que aparentemente são temas que nós já conhecemos, mas são sempre importantes serem estudados para que nós possamos realmente trilhar o caminho que o Mestre espera que nós trilhemos, né? Porque é através dos nossos exemplos que nós vamos então testemunhando tudo aquilo que nós estamos acumulando em termos de conhecimentos. Bem, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, como nós sabemos, é o nome de um deus sírio, que significa riqueza, sentido de riqueza. Então não se pode servir a Deus, não se pode servir as coisas de Deus, nem se pode servir simultaneamente às coisas materiais. Nós não podemos então simultaneamente servir as coisas de Deus, nem podemos servir simultaneamente às coisas materiais, nos entregar às coisas materiais, nos entregarmos à riqueza. Se a gente examinar essa frase só por esse ângulo, isso Kardec nos chama a atenção lá no capítulo 16, nós podemos estar correndo o risco de estar condenando os irmãos que têm o compromisso da riqueza a uma prova irreversível, a um fracasso. Porque se todos nós, né, olharmos as palavras de Jesus, não apenas essa, não poder servir a Deus e a Mamon, mas principalmente aquela outra frase, quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós podemos estar aí cometendo um equívoco, achando que a riqueza é uma prova irremediável, é uma prova que vai nos levar ao fracasso, quando não é este o pensamento de Deus, não é esse pensamento que Jesus externa para nós como sendo parte da lei de Deus. Se nós olharmos então esse capítulo 16, nós vamos ver que o primeiro ponto que Kardec se bate para nós é isso, né? Que essa frase que está no Evangelho, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é uma frase que precisa ser entendida dentro do contexto da época em que viveu Jesus. Recentes estudos sobre o Evangelho, sobre os Evangelhos, principalmente estão sendo promovidos pelo nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, lá de Belo Horizonte, acredito que conhecido de todos vocês. Quem não conhece, vale a pena conhecer, é só digitar aí na internet, no YouTube, né? Haroldo Dutra Dias, vão encontrar várias palestras deles disponibilizadas, e sem falar nos DVDs que estão sempre colocados à disposição, talvez até alguns deles aqui mesmo à venda na casa. O Haroldo Dutra Dias, ele se bate nas suas palestras por essa necessidade
de nós entendermos as palavras de Jesus dentro do contexto da época em que ele viveu. Os termos que os evangelistas utilizam nos evangelhos dentro da época em que Jesus viveu. Uma destas frases, portanto, uma dessas situações que mostra a riqueza da língua hebraica, né, e, consequentemente, as particularidades dela, e que nós podemos não entender muito bem, é essa do camelo, né? Que história é essa do camelo passar pelo fundo da agulha? Há duas versões para isso. Kardec nos apresenta uma dessas versões, quando comenta no capítulo 26, que trata da estranha moral, esses termos dizendo assim, ó: a língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, a palavra com que designavam um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzida pelo termo camelo, na alegoria do buraco da agulha. Então Kardec se ocupa em esclarecer isso, não nesse capítulo 16, mas num outro capítulo, no capítulo 26, ele se ocupa em trazer para nós esse esclarecimento, que quando fala camelo passar pelo fundo da agulha, na verdade estava se referindo a uma corda, porque as cordas eram feitas com pelos de camelo, e como a língua hebraica ela não tem muita riqueza, ela proporciona essa confusão. Então essa versão é a que Kardec apresenta para nós. Realmente não há como nós colocarmos lá no buraquinho da agulha, colocarmos uma corda, um fio um pouco mais grosso, não vai passar. Então era mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo, quer dizer, uma corda, um cabo um pouquinho mais grosso, passar pelo buraco da agulha. Esta é a versão que nos apresenta o nosso querido companheiro, então, Kardec, Allan Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Uma outra versão nos dá o já desencarnado general Milton Helly, que foi trabalhador do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro. Ele estava vinculado à Cruzada dos Militares Espíritas, deixou algumas obras escritas, algumas interpretações evangélicas. Ele que era professor de grego, latim, tinha conhecimento amplo, portanto, dessas línguas e também do português. Ele já dava uma outra interpretação que me parece também bastante razoável. Dizia ele que a agulha era o nome de um local lá em Jerusalém, por onde os camelos, quando chegavam carregados de mercadorias, tinham que passar. Era uma espécie de uma porta muito estreita que os camelos tinham que atravessar. Quando o camelo ia atravessar a porta, normalmente ele não conseguia passar carregado, então os donos dos camelos tinham que começar a tirar as mercadorias de cima dos lombos do camelo, até que o camelo passava quase somente ele mesmo, o animal, quase nada passava de mercadoria. Então, uma outra interpretação, ele dizendo que, portanto, o camelo para passar na agulha era muito difícil. Daí a alegoria, que era mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar pela porta da agulha, pelo fundo da agulha. A agulha, portanto, era essa região, era esse local por onde os camelos tinham que passar. Mas se a gente ficar preso nessas interpretações, literalmente, sem darmos uma interpretação racional, é o que Kardec chama a atenção, nós vamos estar condenando os nossos companheiros que têm o compromisso da riqueza a uma prova, como disse anteriormente, né, ingrata, porque nenhum deles sairia vitorioso, porque a riqueza então seria uma forma de conduzir o companheiro que a tem a uma derrocada moral, espiritual na presente encarnação, quando não é esse o pensamento dos espíritos, quando não é esse o pensamento de Jesus, quando não é esse o pensamento que a lei de Deus quer externar para nós. O que
se quer externar aqui é que nós temos que ter uma destinação útil, nós temos que olhar essa riqueza de acordo com a nossa possibilidade de fazer o bem. O uso que nós vamos dar à riqueza, caso nós a tenhamos, é que vai dizer se nós somos bem-sucedidos ou não. Kardec fala exatamente isso no item 7 desse capítulo 16, quando diz assim, se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir destas palavras de Jesus, interpretadas segundo a lei e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então não é a riqueza que nos compromete, o que nos compromete é o uso que nós fazemos da riqueza. E quando a gente fala de riqueza, a gente normalmente se prende apenas à riqueza material, se prende apenas aos bens que nós temos condições de amealhar nesta encarnação. Só é a fortuna material que a gente tem, mas a gente esquece que todos nós temos uma riqueza própria de cada um de nós, embora muitas vezes nós não tenhamos a riqueza material, que é a riqueza espiritual, é a riqueza dos nossos talentos. Todos nós temos, portanto, compromissos no sentido de aproveitar bem os talentos, as habilidades que nos são dadas pelo Pai. É nesse sentido também que nós devemos observar a lição. Todos nós somos ricos na proporção em que todos nós temos uma área de atuação em que gostamos de estar presente, em que gostamos de contribuir. E quando nós contribuirmos em favor do nosso semelhante, em favor do bem geral, nós estamos, portanto, cumprindo bem a nossa missão, estamos utilizando bem a riqueza que nos foi dada. Não é apenas a riqueza material. Embora a lição se prenda mais à riqueza material, ela também trata da parábola dos talentos. Então ela também quer dizer a riqueza espiritual que todos nós tenhamos. Se nós damos uma boa destinação, portanto, às nossas riquezas, nós vamos cumprir bem a nossa prova na presente encarnação. Faz-me lembrar uma classificação antiga, atribuída a Aristóteles, sobre as formas de governo, que as formas de governo seriam a monarquia, a aristocracia e a democracia. Mas o próprio Aristóteles, há divergências quanto à democracia, república, segundo alguns. Então, a divergência, o próprio Aristóteles esclarece que a monarquia, quando ela é utilizada em prol do interesse comum, ela é uma boa forma de governo. Agora, quando ela não é utilizada em prol do bem comum, mas é apenas em prol apenas daquele que detém o poder, ela se transforma em tirania. A aristocracia, que é uma forma de exercício do poder, pelos que são considerados melhores dentro de uma sociedade, transforma-se numa forma degenerada quando deixa de ser exercitada em favor da coletividade para ser exercitada em prol do interesse apenas daqueles que detêm o poder. Transforma-se então em oligarquia. E a democracia, que deve ser exercida pelo povo em favor do próprio povo, quando deixa de ser exercida em favor do povo, em favor do interesse comum, para ser exercida em favor do interesse daqueles que detêm o poder, se transforma então em demagogia. A mesma coisa a riqueza. Quando nós a utilizamos em favor dos outros, em favor do bem comum, nós estamos utilizando bem a riqueza. Seja ela material, seja ela intelectual, de acordo com os nossos talentos. Quando nós não fazemos dessa forma, nós não a utilizamos bem. O nosso companheiro Richard Simonetti, no livro Encontros e Desencontros, conta uma historinha que ilustra bem o bom uso que a gente pode fazer da nossa riqueza. E
o posicionamento que nós temos que ter diante das tentações, vamos chamar assim, né? Das provações, é que nós espíritas somos submetidos muitas vezes. Ele conta aqui uma historinha assim, um negócio que não se realizou, encontros e desencontros, do Richard Simonetti, página 101. O abrigo espírita para idosos atravessava a situação crítica, coisa comum nas nossas casas assistenciais, sejam elas o abrigo para velhinhos, orfanatos. Nós temos sempre dificuldades para angariar recursos. Então esse aqui não foge à regra, está passando por dificuldade. Há vários meses a despesa superava as receitas, reduzindo drasticamente as reservas financeiras. Sandoval, o presidente, preocupava-se com os 80 velhinhos sob seus cuidados e mobilizava diretores e voluntários planejando campanhas salvadoras. Conversava com Cícero, o vice-presidente, na sala de reuniões, quando foi procurado por Lúcio Flávio, conhecido fazendeiro, homem de muitas posses. Então o homem rico chegou para falar com Sandoval, que era o presidente desse abrigo para idosos. Era uma presença animadora. O visitante poderia ser a solução dos problemas do abrigo. Sandoval abraçou-o efusivamente. Como vai essa fortaleza, prosperando sempre? Perguntou ele. Não posso queixar-me, meu amigo. Sigo em frente, como Deus é servido. Excelente, se dispostos a servir o Senhor, estaremos sempre bem. É isso aí, disse o Lúcio Flávio. Aqui devemos a honra de tão ilustre visita? Pergunta o Sandoval. Soube que o abrigo está em dificuldades e resolvi apresentar-me para colaborar. Realmente isso está acontecendo e você chegou em boa hora, diz o Sandoval. Eu gosto de ajudar. Vocês merecem, fazem um trabalho altamente meritório. Tem um dinheirinho que lhe será útil. Sandoval convidou ao escritório que ficava ao lado, tomou o talonário de doações. Vou preparar o recibo. Quanto será? 500 mil reais. O dirigente ficou feliz. Exatamente o que precisava para atender as despesas do mês. Dispunha-se ao preenchimento quando o fazendeiro falou reticencioso. Gostaria de fazer um pedido. Será uma ordem, diz o Sandoval. É só um favorzinho. Eu os ajudo e gostaria que me ajudassem. Tudo bem, Lúcio Flávio, pode falar. Teremos prazer em colaborar com você. É que preciso de um recibo de 5 milhões de reais. O donativo não será de 500 mil? Pergunta o Sandoval. Sim, mas tenho problemas com o fisco. Devo comprovar gastos naquele valor, explica o Lúcio Flávio. E como vamos justificar a contabilização de um dinheiro que não existe? Sempre se pode dar um jeitinho. O jeitinho brasileiro? Pergunta o Sandoval. Isso mesmo. Não será difícil o acerto contábil. Vocês não pagam impostos, não enfrentam fiscalizações. Sinto muito, Lúcio Flávio. Isso não pode ser feito. Estamos procurando dar um jeitinho, sim, mas o jeito espírita de servir no campo do bem, que não compactua com o propósito de lesar o poder público. Não leve o assunto tão a sério. Afinal, se o governo vive a nos roubar, temos o direito de fazer o mesmo, diz o Lúcio Flávio. Lembre-se que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Podemos encontrar justificativa para tudo, diz o Sandoval, só sob o ponto de vista humano. Ocorre que tentamos observar a ótica de Deus, que pede fidelidade à própria consciência. Se você estima ditados, considere o que Jesus ensinou. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se é assim, não posso fazer o donativo. Pensei que quisesse ajudar. Até que eu gostaria, mas tenho que zelar pelos meus interesses. Se não colaboram comigo, não vejo por que colaborar com a instituição. Afinal, uma mão lava a outra. Desapontado, o fazendeiro despediu-se enquanto o Sandoval obrigava-se a conter a própria língua ante o impulso
de lembrar-lhe a advertência de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pouco depois entrava Cícero, o vice-presidente. Então, recebeu o donativo? Infelizmente não. Houve um engano. Nosso visitante não queria efetuar nenhuma doação. Pretendia apenas um negócio do tipo que não realizamos. Então vejam, meus irmãos, como a lição esclarece, né? Esclarece, primeiro, o comportamento que deve ter um dirigente espírita diante de uma oferta dessa, né? Há um ditado que diz que os fins justificam os meios, mas justificam desde que os meios sejam lícitos, né? O caso aqui não era lícito, o meio não era lícito. A forma de se conseguir o numerário necessário para manter a instituição funcionando ia chegar através de um ato lesivo ao governo, e nós espíritas não podemos compactuar com isso. Então, a posição firme que o dirigente espírita assume e que nós espíritas devemos assumir diante das diversas ofertas, tentações que possam nos chegar ao longo da nossa caminhada. Não é porque todos estão fazendo algo que pelo senso comum não é errado e que pela lei de Deus é errado, que nós devemos fazer o que o senso comum recomenda. Devemos ficar com a lei de Deus, devemos ficar com o que Jesus nos ensinou, porque Ele veio nos exemplificar a lei de Deus. Então, primeira lição, primeira parte da lição, primeiro ensinamento que a gente pode tirar é esse. Segundo, o comportamento desse companheiro que tem a riqueza material, que poderia ter aproveitado esta oportunidade para fazer o bem e que deixou de fazer o bem, porque ele só pensava em cada vez mais se tornar rico, cada vez mais se locupletar. Então nós devemos ter esta preocupação na nossa caminhada, porque, como disse bem aqui a lição, devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então fica aí essa lição para as nossas reflexões sobre esse tema. Mas nós temos exemplos que dignificam essa posição de riqueza material, principalmente no meio espírita. Nós temos um deles, inclusive, eu estava olhando o jornalzinho desse bimestre, né, aqui da casa, e estava ali chamando a atenção que agora no mês de dezembro é uma data comemorativa para Frederico Figner, que foi um homem rico. Frederico Figner, ele era espírita, mas ele soube utilizar bem a riqueza que amealhou. Ele, que, como informa o boletim, foi o fundador da Casa Edson, do primeiro estúdio de gravação do Brasil, fundador da Odeon, né? Um homem, portanto, que fez riqueza nessa área fonográfica, né? Ele soube usar bem a riqueza. Desencarnou e escreveu um livro que é muito interessante, que vale a pena todos nós lermos, se é que ainda não o lemos, que é o livro Voltei. Ele escreveu sob o pseudônimo de Irmão Jacob, né? Então é isso. O Frederico Figner, ele soube utilizar bem a riqueza. Uma das situações que é pouco comentada, mas que vale a pena a gente comentar, foi em relação ao Chico. O Figner, ele era da Federação Espírita Brasileira. E numa determinada época, ele conviveu muito com Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. E observava que Chico gastava uma fortuna para ele, Chico, uma fortuna, porque ele ganhava pouquinho, nosso Chico Xavier, tinha uma aposentadoria de pequeno valor. Ele gastava uma importância grande para responder às diversas correspondências que chegavam a ele. E aí o Figner um dia perguntou ao Chico quanto é que ele gastava naquelas correspondências. Chico deu um valor, Figner fez uma matemática e deixou em testamento uma fortuna para o Chico Xavier, para que ele pudesse dar continuidade a essa tarefa, mesmo depois dele, Figner, desencarnado, né? E o Figner, quando desencarna, e o Chico então vem a saber que é beneficiário no testamento, Chico fica indócil. O que vai fazer? Ele não estava acostumado com aquilo.
e ele resolve doar então tudo para a Federação Espírita Brasileira, né? Mas a intenção do nosso Figner era fazer com que aquele dinheiro continuasse sendo útil, né, ao consolo das diversas pessoas que recebiam as mensagens de Chico. E Chico, quando entrega então o dinheiro para a Federação Espírita, a Federação Espírita cria o Parque Gráfico lá da Rua Souza Valente, né, e começa a editar os livros da Federação lá, de forma que o dinheiro serviu ao mesmo propósito, só que de uma outra forma, e o Chico ficou tranquilo, porque o Chico era assim, né? Ele não queria reter nada de bens materiais, além do necessário para si. Tudo ele dava. São histórias e mais histórias a respeito do Chico, e nós lembramos delas muitas vezes com um certo humor, mas elas revelam realmente um comportamento que nós devemos refletir. Até quando ele fazia aniversário e que ele começava a distribuir o bolo, ele distribuía o bolo para todo mundo e não ficava com um pedaço para ele, né? Até nessas circunstâncias ele não ficava com nada para si. Então, nosso Chico é um exemplo aí para nós de como nós devemos nos comportar, né, diante dessas oportunidades que possamos ter de bens materiais. Não estou aqui apregoando que nós devemos sair daqui hoje, amanhã, fazer uma doação de todos os bens que nós temos e reter apenas o necessário. É bom que a gente comece a refletir já o que é necessário para nós, porque isso é o desenvolvimento aqui do tema que nós estamos fazendo na noite de hoje. Outro nome pouco falado, mas tem também a ver aqui com o Meia, é o de Arthur Lins de Vasconcelos, né? Um homem rico, né? Ele era nordestino, mas fez fortuna no estado do Paraná, onde ele, que era agrônomo, ele se tornou entrou na indústria madeireira e se tornou um homem muito rico. E um homem que fazia, portanto, largas distribuições de dinheiro para as pessoas necessitadas. Ele distribuía, eu trouxe aqui a biografia dele, vou ler só um trechinho aqui, ó. A moeda que lhe vinha dos negócios era destinada às creches, a orfanatos, a albergues, sanatórios, escolas, revistas e jornais doutrinários. Então, ele fez com que o seu dinheiro realmente servisse a um fim útil, e ele mesmo testemunhava dizendo que quanto mais ele doava, mais rico ele ficava. Era a resposta que o céu dava para ele, né? Ele estava utilizando bem a sua riqueza. O nosso querido Lins Vasconcelos, né, que aqui dá nome inclusive a uma rua aqui no bairro, é um bairro aqui nessa região, né? Um bairro vizinho ao Meia, né? Lins Vasconcelos. Ele foi chamado como o banqueiro dos pobres, né? Porque ele ajudava os pobres, talvez numa alusão ao doutor Bezerra de Menezes, que era o médico dos pobres, ele era o banqueiro dos pobres. Ele desencarnou em 1952, ele estava com 61 anos, desencarnou prestes a fazer 62 anos. Então, Lins Vasconcelos é um exemplo em que nós podemos nos espelhar, caso tenhamos sido compromissados com a fortuna material, com a riqueza material. É um nome, portanto, para todos nós. E o Chico, falando sobre a riqueza, ele diz assim: rico é aquele que tem mais amor no coração dos semelhantes, né? Aquele que consegue despertar maior gratidão, maiores preces em seu favor no coração dos semelhantes. Esse é que tem a verdadeira riqueza. Então, nesse sentido, o Lins Vasconcelos teria sido um homem imensamente rico, é um homem imensamente rico, porque foram tantas as pessoas que ele ajudou, que certamente foram muitas as preces que ele recolheu dessas pessoas que ele ajudou. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar nesse capítulo 16 é esse: não é uma coisa ruim ser rico, tanto do ponto de vista material, como também do ponto de vista espiritual. Se nós temos as nossas habilidades, temos que colocar essas habilidades em favor dos nossos semelhantes. Devemos sim, se temos uma riqueza, devemos nos preservar da avareza. Esse é o segundo ponto que o capítulo 16 fala para nós. Nós não podemos nos transformar em tio Patinhas,
né? Em Tios Patinhas. Todo mundo se lembra do Tio Patinhas. Veja aqui, o pessoal da minha época aí deve ter lido o gibi do Tio Patinhas aí, né? O Tio Patinhas naquela caixa forte, tinha um trampolim, ele tinha o maior prazer de ficar no trampolim e se jogar no meio das moedas dele. Nós não podemos chegar a esse ponto de cultuar a nossa riqueza material dessa forma. E daquela caixa forte do Tio Patinhas, se saísse uma moedinha, ele sabia que saía uma moedinha. Então nós não podemos ficar nessa situação de avareza. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Jesus, inclusive, contou uma parábola para isso, né? Ele diz assim, ó, é a parábola do rico insensato. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei: demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus, né? Então está aí Jesus, através desta parábola, nos lembrando que nós não temos que ficar preocupados em amealhar os bens materiais a ponto de nos tornarmos avaros, né? A ponto de retermos isso só para nós mesmos. Nós temos que distribuir, aprender a fazer com que esta riqueza circule e faça com que nos tornemos, portanto, pessoas comprometidas com a lei de Deus, né? Então Jesus vem nos colocar isso. O Hilário Silva conta essa história de uma forma mais humorística, vou chamar assim, nesse livro A Voz do Evangelho. É uma história que está nesse livro A Vida Escreve, né? O mesmo livro que tem lá numa das últimas lições, na penúltima lição, aquela visão de Eurípides, que também é citada toda vez que a gente fala de Eurípides Barçanufo. A Voz do Evangelho, então. Esparramado na poltrona, João Lício pensava: sem dúvida fora feliz nos negócios, enriquecera, seu nome nos bancos indicava crédito de milhões. Que aceitava o espiritismo, aceitava. Nenhuma doutrina mais consoladora, mas daí a espalhar o que havia juntado, isso aqui não. Meditava assim por haver recebido na véspera a solicitação de 200 mil reais da parte de amigos para salvar grande obra periclitante. Para o montante do que possuía, a importância referida expressava uma migalha. Entretanto, segundo refletia, já havia feito o possível, dera grandes somas, custeara a compra de vasto material, cumprira com os preceitos da cooperação e da caridade, sentia-se exonerado de quaisquer compromissos. Ainda assim, ouvira dizer que o Evangelho respondia a consultas e resolveu experimentar, né? A gente muitas vezes faz isso, né? Quando a gente quer, está assim, querendo um aconselhamento do Evangelho, a gente abre o Evangelho a esmo. O nosso amigo João Lício foi fazer a mesma coisa. Levantou-se, procurou o Evangelho e, após recolhê-lo, tornou a sentar-se. Abriu indiscriminadamente e caiu-lhe aos olhos a sentença de Jesus no versículo 19 do capítulo 6 das anotações do apóstolo Mateus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, uma mensagem direta para ele, para não ficar juntando na terra toda essa fortuna material com a qual ele se preocupava naquele momento. Como se houvesse recebido um choque, ponderou que o trecho não apresentava significação para ele, porque sempre dera, e dera muito, a todas as instituições de caridade. Abriria outra vez o livro divino, de certo lhe reservava alguma consolação.
repetiu o movimento anterior e as páginas lhe mostraram o versículo 10 do capítulo 17 dos apontamentos de Lucas, em que Jesus assim se expressa: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então a mensagem veio mais uma vez, né, em favor dele naquele momento, mostrando a ele que o raciocínio dele estava enganado, né, que ele tinha anestesiado a consciência dele, porque ele achava que o que tinha feito era suficiente. Mas a lição vinha dizer que o que ele tinha feito não era mais do que a obrigação dele. E aí ele fica preocupado, surpreso, surpreendeu-se mais ainda. O Evangelho como que o chamava a brios. Nervoso, inquieto, consultou pela terceira vez. E o livro aberto exibiu o versículo 20 do capítulo 12, igualmente das lições de Lucas, em que a voz do Senhor solta esta frase: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens ajutado, para quem será? Né? E aí então ele ficou preocupado. João Lício fechou o volume com mãos trêmulas, espantado, e encerrou a consulta e, tomando o chapéu, saiu à procura de amigos, de modo a ver como poderia ajudar. Então, os nossos amigos espirituais às vezes nos socorrem dessa forma, como socorreram João Lício, no sentido de chamá-lo à razão, chamá-lo à responsabilidade para a fortuna que tinha nas mãos, para que ele pudesse dessa forma aproveitar bem a sua existência terrena. Então, não podemos nos tornar avaros diante da fortuna que nos tenha sido dada. E volto a dizer que essa fortuna pode estar expressa em bens materiais, mas também em bens intelectuais. O terceiro ponto que a lição nos chama a atenção é o desapego, portanto, é a resultante disso tudo. É o desapego que nós temos que ter das coisas materiais, né? Esse é o nosso grande desafio, o desafio de nos desapegarmos daquilo que nós mais prezamos na presente encarnação. Cada um de nós certamente há de ter uma predileção. Para uns serão os livros, para outros serão as roupas, para um terceiro poderão ser bebidas, vinhos, coisas raras, comidas. Nós podemos ter aí vários enfoques de apego. Podemos, quando nada, podemos até ter apego também à nossa própria família, aos nossos familiares, achando que aqueles que conosco convivem nos têm como insubstituíveis, como aconteceu com o André Luiz, né? Nosso querido André Luiz, no livro Nosso Lar, ele relata, desde que chega no plano espiritual, ele relata a preocupação dele com a família, principalmente com a sua viúva, a Zélia, que certamente estaria sofrendo muito com a partida dele, com a vinda dele para o plano espiritual. E ele fica preocupado com a viúva, fica preocupado com os filhos. Ele tinha deixado 3 filhos ainda em idade adolescente, e ele fica preocupado. E lá pelo final do livro, é permitido a ele que vá visitar a sua família. E aqueles que leram o livro então se recordam a surpresa de André Luiz quando chega para visitar a sua Zélia e encontra a Zélia casada, né? Aliás, o filme retrata essa passagem também, né? Quem viu o filme também vê. E ele então se surpreende: poxa, mas como? Né? Ela era tão ligada a mim, me amava tanto, como é que ela pode ter se ligado a um outro homem? E o marido está, o novo marido, o Ernesto, está, portanto, doente. Tudo indica que é uma pneumonia, que na época em que o livro se processa, não tinha os tratamentos modernos que nós temos hoje. Certamente ele poderia ser levado à morte. E o André Luiz, naquele primeiro momento, ele deseja que o rival dele, entre aspas, né, desencarne também. Mas logo depois ele é chamado à razão, porque afinal de contas ele já tinha passado bastante tempo em nosso lar, ele já tinha percebido a fraternidade que nos liga a todos. E ele então
resolve ajudar o Ernesto. Faz numa prece um chamamento de Narcisa, a enfermeira que vai ao seu encontro, e com o auxílio de Narcisa, ele busca na natureza os necessários remédios para que possam ser ministrados ao Ernesto, e o Ernesto então se salva, e ele fica feliz. Naquele momento, a gente percebe que ali se desapegou André Luiz da sua família, porque ali ele rompeu aquela preocupação que ele tinha, porque o apego é isso, é a preocupação que a gente tem com alguma coisa, e ele estava demasiadamente preocupado com a sua família. Tanto isso é verdade que como é que ele volta para o nosso lar? Ele volta levitando, quer dizer, como se estivesse liberto de todas aquelas dificuldades, todo aquele peso que ele carregava junto de si. Então, o apego é alguma coisa que nós temos que começar a trabalhar desde já. Nós precisamos encontrar uma forma de fazer com que aquilo que está supérfluo para nós, em termos de bens materiais, circule, volte ao meio ambiente. Aliás, este é um tema que os ambientalistas gostam muito de discorrer, sobre o qual eles gostam muito de discorrer, porque a sustentabilidade depende dessa nossa iniciativa, de fazermos com que volte à natureza aquilo que é supérfluo. Mais ou menos devemos proceder em relação a tudo, como creio nós procedemos em relação aos nossos livros, né? Se nós temos uma edição de um livro que gostamos muito, que consideramos essencial para a nossa formação intelectual, nós então, quando recebemos um novo, nós temos duas opções: ou a gente dá o novo para alguém, ou a gente fica com o novo e entrega o antigo para uma outra pessoa. Isso vai depender de cada um. Eu, por exemplo, alguns livros eu prefiro ficar com os antigos, porque já estão todos anotados, já está tudo, vamos dizer assim, eu já sei onde é que está o que eu quero naquela edição. Tem que fazer tudo de novo na edição nova, às vezes vai me tomar um tempo que eu não disponho no momento, então eu prefiro ficar com o velho. Mas tem gente que prefere dar o velho e ficar com o novo. Então a gente tem que procurar fazer assim com tudo que está ao nosso redor. A gente estabelece lá uma cota do que é essencial para nós, em termos de bens materiais, e vamos ficar apenas com o essencial. Quando chegar um novo, a gente entrega o antigo e vamos dessa forma vivendo, né? Nós podemos fazer isso em relação, inclusive, às nossas roupas, aos nossos calçados, né? Estabelecemos lá quantas roupas são necessárias. No meu caso, quantas camisas eu preciso? Sei lá, meia dúzia de camisas? Bom, então vou dar 6 camisas no meu guarda-roupa. Quando eu comprar a 7ª, uma das outras 6 vai para a doação, né? Seria uma forma de nós, nós estarmos fazendo um giro nos nossos bens materiais e não nos apegando ao mesmo tempo. Um companheiro, certa vez, expôs até uma técnica interessante que ele utilizava. Quando ele comprava a camisa, ele dizia, ele já tinha as camisas catalogadas lá, já sabia qual era a mais antiga e qual era a mais nova. Então ele botava a nova no cabide, pegava a antiga e dizia para a outra: olha, você é a próxima, né? Quando a próxima camisa chegar, você que vai embora. Então é isso. Nós podemos fazer assim com tudo que está ao nosso redor, com todos os bens materiais que temos ao nosso redor. E temos que nos preocupar com os nossos familiares, mas uma preocupação sadia de quem é espírita, de quem sabe que os nossos familiares são espíritos como nós, fazem a sua trajetória espiritual. Estamos aqui para procurar ajudá-los, mas não podemos ficar demasiadamente preocupados com eles. Temos que orientá-los para que eles sigam o seu caminho. Da mesma forma, quando nós desencarnarmos, orientá-los para que não se preocupem demasiadamente conosco, porque nós vamos seguir a nossa caminhada na nova vida, e eles vão continuar a caminhada deles aqui, e vice-versa. Se eles forem primeiro que nós, nos lembrarmos deles sempre no sentido de procurar ajudá-los no plano espiritual, não ficar retendo esses familiares junto a nós. Isso é uma forma de apego que dificulta muito também a nossa caminhada. Então é isso, meus irmãos. A lição da noite de hoje nos fala sobre esses temas, nos fala sobre a riqueza.
No capítulo 16, então, que é o que estamos estudando, no item 14, Lacordaire nos faz uma colocação sobre o que é necessário para todos nós em relação ao desapego. Ele diz assim, ó: o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus a retirá-los. Olha, esse pequeno trecho do Lacordaire dá assunto aí para nós conversarmos aí bastante tempo, né? Porque Lacordaire vem nos lembrar, então, que os bens materiais que temos não devem ser utilizados apenas em nosso próprio benefício. Temos que procurar utilizá-los em benefício dos nossos companheiros de jornada, em benefício dos nossos semelhantes. E mais, quando ele diz aqui que nós temos que aprender a sacrificar por eles os interesses da vida futura. Então é isso, meus irmãos. Aprender a sacrificar por eles os interesses da vida futura significa aprender a abrir mão deles para que possamos ter, talvez nessa vida, uma vida com menos conforto, mas no mundo espiritual certamente uma vida muito melhor. E ele encerra assim: resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se passassem contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. Lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, meus irmãos, a lição é bastante clara no sentido de darmos uma consequência verdadeiramente útil para nós, ao nosso progresso espiritual, dos bens que tenhamos acumulado na presente encarnação. Sejam estes bens materiais, sejam estes bens espirituais. Que nós possamos usar esses bens sempre em nosso favor. Para encerrar, gostaria de divulgar e ao mesmo tempo contar uma historinha desse livro aqui, A Luz Dissipa as Trevas, porque encaixa bem aí no nosso tema. É a história O Dever Esquecido. Esse livro é uma seleção de Paulo Daltro de Oliveira, né? É um livro que é pouco divulgado, acredito eu, que muitos não conhecem. Diz assim: O Dever Esquecido. Certo rei muito poderoso, sendo obrigado a se ausentar do reino por muito tempo, e desejando pôr à prova a capacidade do príncipe, seu filho, tomou grande fortuna e entregou-lhe, dizendo: quero que empregue toda esta fortuna na construção de uma casa, tão rica, luxuosa, confortável e bela quanto for possível. Acontece, porém, que o jovem, muito egoísta, arquitetou o plano de enganar ao próprio pai, de modo a gozar todos os prazeres imediatos da vida, e passou a comprar materiais inferiores. Onde lhe cabia empregar metais raros, utilizava latão. Nos lugares em que devia colocar mármore precioso, punha madeira barata, e nos setores de serviço onde a obra reclamava pedra sólida, aplicava a terra batida. Com isso, obteve largas somas que consumiu desordenadamente em companhia de outros jovens, tão desmiolados e irresponsáveis como ele mesmo. Quando o rei regressou, encontrou o príncipe abatido e cansado a apresentar-lhe uma cabana tosca e esburacada, ao invés de uma casa nobre. Surpreso e triste, porém sem perder a calma,
O rei devolveu-lhe a chave da cabana e disse: meu filho, a casa que mandei edificar é para você mesmo. Não me parece a residência sonhada por seu pai, mas devo estar satisfeito com a que você próprio escolheu. Esse rei certamente é o Pai, que nos deu, a nós todos, verdadeiros príncipes, nos deu os bens de que necessitamos para construirmos nesta encarnação uma casa linda, em que mais tarde, quando voltarmos ao mundo espiritual, iremos nos abrigar. Será que estamos fazendo bom uso desses bens que nos foram dados pelo rei, que nos foram dados por Deus? Esta é a indagação que devemos carregar conosco. Eurípides Barçanufo certamente fez bom uso e construiu com os bens que recebeu do pai, não apenas uma casa, construiu um lindo hospital no mundo espiritual, Hospital Esperança, onde ele hoje continua abrigando uma série de companheiros que, conhecedores muitas vezes da doutrina espírita, deixam de cumprir os compromissos assumidos e, ao retornar ao mundo espiritual, levam a consciência culpada e, portanto, precisam de tratamento. Eurípides, no seu desapego, demonstrado não apenas na sua vida material, mas também na vida espiritual, agora temos notícia, ele construiu não algo para si apenas, mas construiu alguma coisa que possibilitou a ele continuar servindo no mundo espiritual, como sempre fez quando estava encarnado entre nós aqui no mundo material. Que possamos, portanto, nos mirar nesses exemplos que foram falados aqui na noite de hoje, nas historinhas, no exemplo de Lins Vasconcelos, de Figner, Chico Xavier, de Eurípides Barçanufo e de tantos outros companheiros que poderíamos citar, para construir a nossa moradia espiritual. E que essa nossa moradia possa corresponder à expectativa que todos nós geramos com a nossa encarnação. Primeiramente em nós mesmos e depois em todos aqueles que avalizaram a nossa presente existência. Certamente, cada um de nós refletirá e poderá ainda corrigir a sua caminhada, se tiver que fazer alguma correção, para que esta moradia se transforme realmente numa casa luminosa. Para aqueles que já estão com a construção avançada, basta prosseguir. O Senhor Jesus nos ajudará certamente, e todos nós, amparados pelo Pai, sairemos vitoriosos da presente encarnação. Muito obrigado, muito boa noite, que o Senhor Jesus nos ampare a todos e nos tenha em paz.